Bom, pessoal, conforme a gente havia combinado e conversado, bom dia a todos, nós vamos falar aí de uma programação de uma angiotensina de carótidas. O tema é esse, a gente vai abranger para outras regiões também, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem uma angiotomo de carótidas é o seguinte: esse pedido vão vir de diversas formas para vocês. Eu vou até anotar aqui para vocês. Vai vir angiotensina de carótidas, arterial e venosa. Pode vir anjo-TC de carótidas arterial. Pode vir anjo-TC de carótidas e vasos cranianos, tá? Aí pode vir arterial e venosa. Pode vir para vocês anjo-TC de carótidas e vasos cranianos. Cranianos, opa. Apenas arterial. Outra coisa, pode vir anjo-TC de carótidas arterial e venosa e anjo-TC de vasos cranianos arterial. Então, observem que eu tenho vasos arteriais e tenho veias, tanto no pescoço quanto na cabeça. Artérias levando sangue para oxigenar o órgão e veias drenando sangue, porque fez troca por difusão lá intracelular, tá? Então, vocês podem receber vários tipos de pedido. E aí, eu vou até desfazer aqui e vou conversar com vocês antes de iniciar. Então, é muito complexa a programação desse exame. Como que eu vou programar cada um deles, professor? Tem diferença nessa programação? Claro que tem. A primeira coisa que eu vou falar é importantíssima. Deixa eu aceitar a Verônica aqui, só um minutinho. A Maria também. É importantíssima a primeira coisa que eu vou falar. Primeiro, toda vez que você for programar, não importa se é cabeça e não importa se é pescoço, não importa se é cabeça ou pescoço juntos, se você for fazer anjo só arterial, você sempre vai programar no fluxo do contraste. Para isso, você tem que entender para onde vai o contraste. O contraste, ele é injetado junto com o sangue do ventrículo esquerdo e ele vai subir tanto para o pescoço quanto para a cabeça. Então, sempre você vai programar as fases arteriais da anjo de baixo para cima. Ponto. Não interessa onde, tá? Aí, qual é o limite de varredura? Aí eu já vou mostrar na prática para vocês. Toda vez que tiver anjo venosa, você vai programar de cima para baixo. Por quê? Porque é o retorno venoso do sangue que vai ser depositado pela veia cava superior no átrio direito, tá? Que é o sangue desoxigenado, que já fez troca por difusão intracelular lá na cabeça e no pescoço, tá? Então, observem que a arterial é de baixo para cima e a venosa é de cima para baixo. Perfeito? Excelente. Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai programar junto algumas anjos. Eu vou tentar fazer na prática aqui para vocês. Então, olha aí só. E deixa eu vir buscar aqui. Eu vou fazer o bloquinho. Deitou o paciente, decúbito dorsal, deixa eu admitir a Maria Lúcia. Deitou o paciente, decúbito dorsal bonitinho. Aí foi lá, deixa eu deixar sem preenchimento, aqui. Foi lá e tem um scout aqui, tá? Primeiro, que para fazer o scout, você vai realizar o scout conforme o pedido. Se é anjo, prestem muita atenção. Se é anjo conjugada de cabeça e pescoço, vocês precisam fazer um scout pegando pelo menos a porção da carina da traqueia. Por que, professor, a porção da carina da traqueia? Se você pegar até abaixo da carina da traqueia, você vai pegar o arco da aorta. Por que é importante o arco da aorta? Porque é do arco da aorta que emergem vasos do pescoço. Então, se você for fazer uma anjo de pescoço e não pegar o vaso inicial do pescoço, que é a partir do arco da aorta, o seu exame já começou errado, tá? Se você for fazer uma só de crânio, tá?
Acho que não, Maria Lúcia. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que não, tá com áudio. Acho que você tem que. Só um pouquinho. Então, toda vez que você vai fazer esse tipo de exame, a primeira coisa que você precisa é ter um scout correto. Se for pescoço, aí você vai fazer o seguinte: como que você vai fazer? Você vai fazer o scout de pescoço. Preciso pegar todo o crânio como esse aqui? Não, não preciso, tá? Então, se eu for fazer pescoço, eu posso cortar acima da mastoide, ó. A partir daqui, ó, tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês conseguem observar, aqui é mastoide. Daqui para cima é crânio, né? Baseado no protocolo que estamos conversando. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo primeiro uma anjo de crânio. Olha que interessante. Esse azul, a anjo de crânio é o quê? Arterial ou venosa? Quem me responde? Quem me responde? Essa programação aqui é arterial ou venosa de crânio? Como vocês vão saber? Pessoal, estão me ouvindo? Não, Lucas. Por que não é venosa? Anatomia. Porque aqui na base superior da calota eu tenho veia. Os seios venosos da dura mater passam por aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Esta programação, ela é obrigatoriamente, deixa eu pegar uma setinha aqui para orientar vocês, ela é obrigatoriamente angiotomografia de vasos cranianos arterial. Então, a varredura está feita de baixo para cima. Eu não envolvi a parte venosa porque eu não estou fazendo venosa, eu estou fazendo uma arterial. Professor, e se for uma anjo de crânio arterial e venosa? Esse é o primeiro bloco de varredura e depois você vai programar um novo bloco. Como que você vai programar um novo bloco, professor? Aí você vai estender o bloco até o vértice craniano. Opa, até o vértice craniano, e aí vem o erro, que eu já cometi algumas vezes. Se a arterial é de cima para baixo e vai até a porção superior, 4 a 5 centímetros superior à mastoide, a venosa, o sangue está descendo. Então, você vai ter que trocar a setinha. Você vai ter que colocar a setinha do seu volume, do seu bloco, de cima para baixo. Esta programação está completa. Anjo arterial e venosa de vasos cranianos, tá? Isso é uma programação de anjo de crânio arterial e venosa. Se você, prestem atenção, colocar esse bloco, o vermelho, aqui, e mantiver a setinha assim, que foi o que eu já fiz, o que, que vai acontecer? Quando o contraste do tempo venoso estiver descendo, o seu corte vai estar subindo. Você não tem o contraste dos seios venosos da dura mater, que faz parte do crânio. Conseguiram entender? Estão conseguindo compreender? Parece muito simples, mas um detalhe de troca da seta de onde até onde vai o corte pode acabar com o seu exame. Até porque quando nós programamos os volumes, nós programamos os volumes com um tempo de arterial e com um tempo de fase venosa, tá? Então, isso é uma programação angioarterial e venosa do crânio, do crânio. Vamos programar agora, vou pegar as setinhas aqui, colocar em outro uma anjo arterial e venosa de pescoço. Então, o scout não precisava ser até a cabeça, porque eu não vou cortar a cabeça, eu vou cortar só até 5 centímetros acima da mastoide. Professor, muitos alunos me perguntam, até onde vai os vasos do pescoço? Carótida interna provém do pescoço. Então, até dentro do crânio você vai ter que cortar. Então, você vai cortar uma parte do crânio. Então, você vai pegar lá, ó, desde o arco da horta, tá? Opa, só um minuto. Tô como se eu estivesse programando. Desde o arco da horta até 5
5 centímetros acima da mastoide, que vai até aqui. Aqui eu estou pegando aquele famoso sifão carotídeo, que é fundamental para a finalização, é onde a carótida distribui o sangue para os hemisférios cerebrais através das cerebrais médias. Essa é a varredura de uma angiotomo de carótidas. E aí, se for a programação da fase arterial, você vai fazer o quê? De baixo para cima. Por quê? O sangue sai daqui e vai subir e os cortes vão acompanhar o tempo de contraste arterial, que é de 25 a 30 segundos na angiotomo. Tudo bem? Então, programei um exame de anjo de pescoço arterial. Eu tenho as veias jugulares, eu tenho tudo que retorna. E aí eu posso mudar a minha programação, pessoal. Opa! Ó, um outro bloco, peguei um outro bloco, tá vendo? Ó, outro bloco. Lembrando que esse bloco angulo, esse bloco quem coloca é você. E aí eu vou fazer a fase venosa. Lá dentro do crânio eu tenho veia, mas o exame é de pescoço. Olha a anatomia aí. Da onde parte as jugulares? Olha só, lá atrás, nos seios venosos da dura mater, desce o seio transverso. Ainda é dura mater, não é pescoço. O seio transverso vira em seio sigmoide, e a partir do seio sigmoide eu tenho quem? As jugulares, exatamente próximo à asa do esfenoide. Então, a programação da venosa é na altura da órbita, pessoal. Na altura da órbita. E aí você vai fazer este volume de varredura. E aí, lembrando, o sangue está descendo. Se o sangue está descendo, a setinha da programação venosa será para baixo. E ela vai até o arco da aorta. Por quê? Porque já juntou a veia cava, as subclávias, a veia cava já está dentro do átrio direito, que é o retorno venoso. Esse exame está sendo programado uma anjo de pescoço arterial e venosa. Observem que o cuidado que vocês devem ter com a seta é fundamental. Se vocês não mudam a seta, ou se vocês aumentam o fluxo, a varredura da venosa, o que acontece? Eu pego o crânio. Seios venosos da dura mater é no crânio. Inclusive, vou até mostrar para vocês que eu acho que vocês talvez não entendam o prospecto anatômico. Por isso que é importante. Cadê? E deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Ó. Aqui, esse desenho que eu quero mostrar. Isso aqui, ó, é o seio sagital superior. Isso aqui, ó, é o seio transverso. Isso aqui são seios da dura mater. Esse é o seio occipital, esse é o seio sagital inferior. O que acontece? Ó, o sangue é levado pela artéria e trazido pelas veias. Então, o sangue está vindo da porção anterior da cabeça para a porção posterior. Aqui, ó, a partir daqui, ó, esse é o seio sigmoide, a partir daqui é a jugular. Então, eu tenho que cortar daqui para cima, porque aqui jugular. Jugular faz parte do pescoço. Por isso, é na base do crânio, próximo à órbita. Tá? Conseguiram entender isso? Essa programação? Conseguiram entender? Tudo bem? Mais uma coisa também, que seria interessante falar sério a respeito do ROI na programação, sabe? Quando é arterial, onde posicionar, se tem diferença quando for venoso. Isso também fica confusa. Excelente pergunta, Márcia. Excelente pergunta. Vamos lá. O ROI para anjo de cabeça arterial e venosa, é só num lugar. Eu. Isso vocês vão ter variação. Eu coloco no arco da órbita. Tá? E mantenho o tempo de fase arterial. No pescoço, eu faço a mesma coisa. Arco da aorta, tempo de arterial. Agora, a pergunta que não quer calar, que é muito importante que a Márcia colocou. Onde eu coloco o ROI na fase venosa? Onde eu coloco? Eu programo o ROI de novo? Não. Não façam isso. Não façam isso.
Inclusive se o aparelho for acima de 64 canais. Vou explicar o porquê. A velocidade com que o contraste sobe na artéria é de 25 a 30 segundos. Você mensurando o ROI no arco da aorta, vai sair uma varredura perfeita arterial. Se você tiver que programar o ROI de novo para a fase venosa, já era. O que você faz? Todos fazem. Você não programou aqui, ó, vou dar um exemplo. Deixa eu tentar pegar aqui. Você não programou a venosa aqui, ó, do pescoço? Está programada a venosa. Este bloco, você pode selecionar o tempo. Você pode colocar ele arterial, você pode colocar ele venoso. Se o sangue subiu em 25, 30, qual é o tempo habitual em todas as literaturas do planeta? 65 a 70 segundos. Coloca isso aqui para varrer após a injeção de 65 a 70 segundos. Que o que vai acontecer? Ele vai subir, vai cortar a arterial, o contraste vai dar o tempo de fazer a troca. Quando ele for descer, o que vai acontecer? A mesa já entrou e já está saindo cortando a venosa novamente. Tá? Vamos lá. Professor, mesmo que não tenha pescoço, seja somente crânio, utiliza o mesmo para programação para que possa usar o ROI no arco da horta? Pode-se utilizar o mesmo. Só que, Lucas, eu vou fazer só uma observação, tá? Eu estou falando de aparelhos multi-slice de 64 canais. Quando você utilizar, por exemplo, um de 8 ou um de 16, o tempo de velocidade de rotação do tubo é menor. Talvez você tenha que subir um pouco mais o ROI para ficar mais próximo. Por quê? Porque talvez o tempo que a mesa demore para entrar e sair seja mais demorado. E aí você acabe perdendo a outra, no caso, a segunda fase, né? Então, isso depende muito da tecnologia que você trabalha. Aparelhos de 16 e 8 canais, normalmente, eu procuro programar a fase venosa com o ROI. Eu não gosto. Quando é 64, eu prefiro programar o meu bloco e não pedir um novo ROI, tá? Eu programo o meu bloco com o tempo. Cortou, subiu arterial, show de bola. Retorno venoso 65 a 70. Eu coloco esse bloco para cortar 65 a 70 após a injeção de contraste. Ele vai, ele entra e está tudo certo. E nesse caso 16, eu projeto o ROI arterial e venoso. Que fabricante, Lucas? Philips, GE, Siemens, Somaton, porque isso mata a gente, tá, pessoal? Isso mata a gente. Tanto é que eu sempre oriento os alunos para a gente pegar o manual e verificar a velocidade de rotação do tubo, tá? Porque isso interfere muito em tempos de delay e programação de ROI em angiotomos, tá bom, pessoal? Interfere muito. 16 canais Toshiba, carótida, carótida. Tenta carótida, Lucas. Tenta carótida. Aí indifere, né? Lembrando que a carótida, a direita, ela recebe primeiro o contraste do que a esquerda, né? Porque a esquerda, ela é o quarto ramo, né? Perdão, ela é o terceiro ramo do arco da aorta. Então, eu colocaria na direita, para receber e detectar a fase arterial na direita, tá? Tem colegas que colocam na veia cava. Só para você ter uma ideia. Então, varia muito, tá? Varia muito. A velocidade de rotação do tubo interfere diretamente nesse sentido, tá, pessoal? Bom, vou dar mais um exemplo. Mais um exemplo importantíssimo, importantíssimo. Agora, eu vou dar um BO para vocês. Vocês vão programar um exame completo. Anjo de pescoço, anjo de vasos cranianos, arterial e venosa. Como vocês acham? Vão ter 4 blocos ou não? E agora? Você vai conjugar? Você não vai conjugar? O que é conjugar, professor? É fazer uma varredura única em 2 regiões. Eu estou conjugando o meu volume de varredura, que é o bloco que eu estou colocando. Então é muito simples. Se você tiver que conjugar anjo de arterial e venosa da mesma forma, é muito simples. É mais fácil ainda, tá? Vamos pegar aqui, eu vou separar, vou tirar esse bloco. Vamos programar a anjo arterial de cabeça e pescoço, tá? Tá vendo esse bloco verde aqui, ó? Esse bloco verde está de baixo para cima e ele é a anjo arterial de pescoço e cabeça. Errado ou certo? Errado. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e pegar o bloco, colocar do arco da aorta até a parte arterial
de 4 a 5 centímetros acima da mastoide. Aí eu estou cortando artéria. Artéria. Professor, então aqui eu tenho, nesse bloco vermelho, eu já tenho anjo de pescoço e cabeça arterial? Sim. Mas agora, professor, eu preciso programar a anjo venosa de cabeça e pescoço. Agora sim, esse volume verde está de cima para baixo, e aí eu estou pegando veia aqui e veia aqui. E agora eu tenho o volume da fase venosa de cabeça e pescoço, e ambas as programações, tanto arterial quanto venosa, estão conjugadas. Professor, ninguém me perguntou, mas eu vou perguntar a vocês. Isso interfere em um parâmetro muito importante que pode influenciar na qualidade do exame quanto a pixel? Sim. Eu vou utilizar, professor, porque quando a gente faz tomografia de crânio, é FOV de 25. Quando a gente faz tomografia de pescoço, é FOV de 22. Isso pode influenciar na qualidade? Sim ou não? Porque aqui eu estou conjugando. Se eu estou conjugando, o FOV do pescoço, que é de 25, está sendo utilizado no crânio. O FOV do pescoço, que é de 22, está sendo utilizado no crânio. Vai influenciar. Boa. E aí a minha pergunta, Maria Lúcia, qual é o FOV que você utiliza? De 22 ou de 25? Porque está conjugado. É um FOV só. Qual FOV você utiliza? O de 25. Porque se você usar o de 22, você vai dar preferência para o pescoço, como eu estou fazendo aqui, e você vai cortar muito a fase que é a arterial, as porções mais distais das artérias cerebrais. Então, você vai utilizar o 25. E o que, que você vai fazer, Maria Lúcia e pessoal, para não perder qualidade no FOV de 22? Perdão. O que, que você vai fazer para não perder qualidade do pescoço, que seria um FOV menor, mas você está utilizando 25? Não, porque é um volume só. É um volume só, Lucas. Por exemplo, ó, esse FOV vermelho aqui, Lucas, ele tem, vamos dizer aí, 25. Como que você vai varrer pescoço e cabeça nesse FOV mudando o FOV? Não tem como. Amor. Oi? Então, o FOV é o mesmo. Aí, o que, que você vai fazer? Vai aumentar para 25. E o que, que você não pode fazer na reconstrução? Dar zoom no pescoço. Você vai manter o mesmo FOV de 25 no pescoço. O pescoço vai ficar um pouquinho prejudicado, mas não satisfatoriamente para que o médico não vá laudar o seu exame. Tá? Então, utiliza-se o FOV quando conjugar. Se é só pescoço, 22. Se é só crânio, 25. Se é cabeça e pescoço, 25. E não manipula de zoom para aproximar mais os vasos. Não manipula, tá? Nos cortes convencionais axial, sagital e coronal, não manipula. Por exemplo, professor, como é assim? Fazer assim, ó, por exemplo. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Aqui, ó. Eu vou dar zoom, eu vou dar... Opa, peraí, deixa eu editar. Professor, eu vou dar zoom, ó. Esse vaso aqui do pescoço não tá vindo, eu vou dar zoom. Aí você vai fazer isso aqui. Aí vai distorcer o pixel. O que que você vai fazer? Para reconstruir, para melhorar essa distância, ó. Porque o vaso aqui, ó, tá bem pequenininho. Você vai pegar esse vaso e vai seletivar lá no 3D. Você vai dar ênfase nele nas outras reconstruções. Sejam espertos. Não é porque ficou distante o vaso, porque o FOV era maior do que a região, que você vai dar zoom. Você tem outras ferramentas para reconstrução, onde você vai conseguir dar ênfase a este vaso. Tá? Muito cuidado com isso. Inadmissível o zoom dentro da Angiotom. Desculpa, pessoal. Tudo bem quanto à programação de cabeça e pescoço? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Agora, eu vou até parar aqui, ó. Vou parar aqui, depois eu volto. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, todos. Quem puder ligar a câmera, vamos ligar a câmera. Quero interação hoje. Acordei nos 320 por hora aqui.
Liguem a câmera quem puder ligar. Eu quero ver a cara de vocês. Quero que vocês sintam o que o paciente sente quando você posiciona o paciente errado para fazer um exame de carótida. Todos coloquem o queixo, o mento aqui no externo. O máximo que vocês conseguirem. Coloquem. Colocou? Isso. Agora, engula saliva. Engole saliva aí. Engole aí saliva. Gostoso, né? Dá para engolir. Mas dói, não dói? Não força a musculatura? Então, é esse sentimento, essa sensação que o paciente tem quando você faz um posicionamento de um exame de pescoço errado. Ai, professor, é só deitar o paciente em decúbito dorsal e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Existe um macete importantíssimo para que você não interfira o fluxo do contraste caso o paciente esteja com o mento flexionado. É inadmissível isso. Então, quando você for posicionar, quando você for posicionar o paciente para anjo de carótidas em específico, você precisa obrigatoriamente fazer com que o queixo dele, a mandíbula dele, fique em 90 graus. O mento dele vai estar apontado para o teto na tomografia. Além disso, caso o seu serviço tenha, isso não se faz muito necessário, eu gosto porque auxilia muito na visualização do plano sagital, você tracione os ombros. Alguns serviços têm uma tábua e aquele. Sempre eu esqueço o nome desse material, gente, impressionante. Aquele que faz estilingue, sabe? Que você segura, aí os pés do paciente ficam apoiados na tábua, e do lado da tábua tem duas macetas que você puxa, e ele vai tracionar os ombros, tá? Alguns serviços têm isso. Quando você traciona os ombros, no plano sagital, quando você vai reconstruir, aparece todo o arco da aorta maravilhoso, sem sobreposição de ombro. É bastante interessante fazer, não se faz obrigatório. Então, inadmissivelmente, vocês não podem fazer um posicionamento como este aqui, ó. Esse paciente está com o pescoço completamente fletido. É errado. O pescoço do paciente deve ser posicionado de forma ereta, tá? Isso aqui é inadmissível. Se você fizer a fase arterial do exame com o pescoço assim, você se prepara, porque o tempo da varredura, o tempo do contraste pode interferir diretamente no seu exame. Então, o posicionamento vai sim interferir diretamente no seu exame, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, decúbito dorsal, com os braços alongados e tracionados, se houver a possibilidade, com o mento apontado para o teto, num ângulo de 90 graus no seu scout. Posicionamento perfeito. Sem rotação do pescoço. Coloca a espuminha aqui no suporte de crânio. Excelente. Vai entrar em head first, claro, né? Cabeça e pescoço, tudo head first. Agora eu vou dar um BO para vocês. Fizeram o exame, programaram, tá tudo certo. Eu quero ver o que vocês farão com este paciente que foi programado e foi feita a varredura e o exame está pronto. O que é isso aqui, ó? Branco. Aqui, no caso, são amálgamas, né? As populares obturações. Esse material gera qual tipo de artefato mesmo na angiotomo? Quem sabe? Qual o artefato que esse material vai envolver? Porque vai acontecer, né? Endurecimento de feixe. Perfeito! Endurecimento de feixe é quando a dose de radiação bate no material, ele tem alta densidade, não consegue bloquear e nem ultrapassar, e aí ele forma feixes brancos e pretos, o que a gente chama de striker, né? Manchas. E isso vai acontecer na sua fase arterial. E olha onde está a amálgama do paciente. E olha onde está passando os vasos cervicais. Será que vai ter artefato? Aí a minha pergunta é: o que você faz nos volumes axial, sagital e coronal para retirar o artefato deste tipo de situação? Quem fala para mim? Enquanto eu abro o slide para mostrar para vocês. Quem fala? Como você vai retirar? Hã? Aqui, ó.
Olha que bonito. Olha que beleza. Bem no meio da carótida, olha. Amálgama bem no meio da carótida. Amálgama bem no meio da vertebral, ó. O que que você faz, gente? Qual é a solução para esse tipo de problema? Por quê? Paciente que tem amálgama, paciente que tem aparelho ortodôntico até que não tanto, porque o nível de densidade não é tão pesado. Paciente que tem implante dentário, paciente que você esqueceu de remover o aparelho móvel que pode dar artefato. Vai acontecer isso com a sua imagem. Quero saber qual é a solução. Ninguém? Ninguém? O que que você faz? Já falei dessa ferramenta aqui, ó, várias vezes. Várias vezes. Não, não, se você diminuir o FOV, você corre o risco de perder uma estrutura arterial, Maria Lúcia. O FOV para o pescoço vai ser 22, o FOV para o crânio vai ser 25 e o FOV do pescoço e crânio vai ser 25. Se você reduzir, você pode perder estruturas mais superficiais no crânio e pode cortar um dos vasos arteriais ou venosos do pescoço. Isso você vai ter que trabalhar no pós-processamento. Você vai trabalhar com uma ferramenta que eu vou anotar no chat aqui para vocês, chamada MPR duplo oblíquo. Mostrei isso para vocês algumas vezes. Olha esse paciente e olha este paciente. Mas observem a coluna do paciente. Ó, aqui eu estou vendo a artéria vertebral e aqui eu estou vendo toda o artefato gerado. O que que eu fiz? Eu obliquei o paciente. Eu manipulei essa imagem. O artefato que... Aqui no caso, eu estou dando um exemplo, né? O artefato que pode provir da mandíbula ou da maxila, que vai pegar os vasos superiores ou até mesmo os vasos inferiores, vai depender da altura que você colocar esse paciente no posicionamento, você vai colocar um MIP, porque o MIP vai ser feito por causa dos vasos, e você vai obrigatoriamente obliquar o MIP, e aí você vai ter zero artefatos. Então, MIP com MPR duplo oblíquo é a solução dos artefatos provindos da boca, tá? E aí, uma outra coisa. Vamos lá. Clipe de aneurisma. Clipe de aneurisma. Qual é a solução? E aí? Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu tenho aqui. Qual é a solução? Clipe de aneurisma é altamente denso. O que que você vai fazer? Hã? Olha lá, ó. Tem um negócio aqui, ó, horroroso, horroroso, no crânio. Uma prótese no crânio. Olha que beleza. Anjo de vasos arteriais do crânio. Olha o polígono de Willis abrindo aqui, ó. Cerebral anterior, cerebral média e um projétil ou um objeto estranho dentro da cabeça do paciente. O que que você faz? Aí, aqui a letra A é a imagem artefatuosa e a letra B é a imagem corrigida, barra minimizada. Esse tipo de artefato você não vai eliminar 100%. E aí você vai só fazer uma coisa, janelamento. Vai janelar o exame, infelizmente, e vai passar um filtro. Que filtro é esse, professor? Que filtro é esse? O filtro é o CEMAR, tá? Chama-se CEMAR, ó. CEMAR. É isso aqui, ó. E aí ele vai minimizar, tá? Muito cuidado com o filtro. Olha só, esse filtro é para partes moles. Parece, na realidade, que é osso na base do crânio. Não é. Faça um filtro adequado. Ó, um MIP com 10 milímetros de espessura. Esse aqui tem 5, perdão, 3. Olha com 10. Não é osso, não. Sabe o que é? É um aneurisma mesmo, ó. Tá vendo? Ó? O MIP ajudou. Então, eu fiz um pós-processamento, aumentando a espessura de corte, para designar vaso e osso, e eu passei um filtro chamado CEMAR para minimizar o artefato de possíveis aneurismas, clipes e tudo mais. Tudo bem, meus queridos? Tem menos de um minuto para acabar a aula. Se vocês tiverem dúvida, eu falei que não dava tempo de corrigir.
é um possível desafio. Se vocês tiverem dúvida, eu me coloco à disposição. Espero que tenha ficado claro algumas ideias aí. São exames complexos de angiotomo e nesse decorrer da semana a gente vai continuar falando, tá? E eu vou mandar um áudio para propor uma situação para vocês, se vocês me derem ok, eu acho que é mais válido, mas aí eu deixo a critério da turma, tá? Eu vou mostrar o cronograma para vocês, as aulas que faltam e vou propor uma coisa na última aula para vocês que eu acho que é bastante interessante.